especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o Popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786. Bem atrás do Lanche Filhos da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o cirurgião torácico Dr. Arteiro Menezes. É só conferir. Gente, olha, além da aula de medicina, nós tivemos ainda uma aula também de espiritualidade científica. Porque, infelizmente, em todos os setores da vida, você tem aquelas pessoas que têm um propósito, que é o do bem, é de fazer, ajudar e acontecer, e tem aqueles que vão para tirar proveito. Dentre eles, o de tirar proveito é muito maior, é um número muito grande de gente que está, às vezes, tirando até o mínimo que a pessoa possa ter para tentar mudar de vida, para tentar mudar a sua maneira de ser. Mas essas pessoas é porque não têm consciência de que quando você é fecundado, você já sai com o seu roteiro formado. Você já sai com o seu roteiro formado, enquanto você não cumprir aquela missão, você vai continuar aqui. E eu acredito, não sei os outros, mas eu acredito ainda numa outra vida. Acredito na outra vida por quê? Porque a gente vê gente muito feliz e vê gente miseravelmente sofrendo. Isso deve ter um motivo e deve ter uma causa. Então, isso é a proposta, essa é a proposta do programa. É levar para vocês algumas informações que às vezes nós passamos despercebidos no nosso meio. Às vezes nós precisamos de ver uma pessoa doente, uma pessoa passando mal, a gente precisa de ter uma prece e levar um conforto divino para essa criatura. Quantas pessoas não gostariam de ter você na cabeceira da cama dele ou dela, fazendo uma prece, pedindo aos mensageiros, pedindo aos médicos do astral, pedindo a Deus que traga conforto, que traga esperança, que devolva àquela criatura uma vida que ela precisa acabar de criar os seus filhos, ela precisa ter um pouco mais de paz, ela precisa se livrar das dores. Então, esse é o trabalho do espiritual. Mas parabéns pelo trabalho de vocês também. Interessante, Neto. Você fez eu me lembrar que um tempo atrás eu fui visitar um paciente no Hospital Adventista. Eu achei bem interessante que tinha um banner na entrada do hospital que dizia assim: aqui a prece faz parte do tratamento, né? Mostrando assim que o que a medicina vem trazendo, que nós precisamos assim, nós não podemos colocar um paciente dentro de um hospital e amputar ele da sua crença. Não tem como nós amputarmos o paciente de tudo aquilo que ele acredita, de tudo aquilo que ele confia, daquilo em que ele deposita a sua esperança e o seu conforto. A ciência médica ela não pode mais fazer isso e ela reconhece que isso é até prejudicial, né? Então hoje, trabalhar a espiritualidade, trabalhar a humanização e respeitar essa religiosidade é super importante. E para te falar a verdade hoje, para o profissional da área da saúde, está cada vez mais difícil não trabalhar isso. Porque o que aconteceu? A nossa prática em medicina é baseada em evidências científicas. E as evidências científicas estão dizendo que o impacto é positivo. Tanto que hoje, muitas das especialidades médicas, cardiologia, oncologia, psiquiatria, geriatria, têm consensos que orientam e que recomendam para os seus especialistas que abordem a questão espiritual. E para você ver, agora em março, o Conselho Federal de Medicina, ele criou um comitê, ele criou um grupo de trabalho para
reunir esses trabalhos científicos e analisar esses trabalhos científicos dentro do Conselho Federal de Medicina. Isso foi em março, quando foi agora em junho, fizeram o primeiro webinar, né? E agora, eu creio que agora em setembro ainda, nós teremos o primeiro fórum desse grupo de trabalho. Ou seja, isso a nível de Brasília, né? Ou seja, o próprio Conselho Federal de Medicina já reconhece, com base nessa literatura científica, o papel da espiritualidade e da religiosidade dentro da saúde. Eu sabia que ia dar assim um show de bola essa matéria, porque são assuntos que os meus colegas não abordam. E não sei por que razão, também não estou interessado em saber, mas são coisas que a gente fica sabendo, a gente precisa de ter o mínimo de conhecimento. Porque quando você não vive no meio, você também fica um pouco ausente às informações. Mas quando você vivencia isso, quando você participa desses congressos, quando participa dessas reuniões, cada um tem uma história, cada um tem uma coisa, cada um tem uma coisa que te agrada e uma coisa que te desagrada. Então, essa união de coisas vai fazer com que você consiga se posicionar, e é o trabalho do psicólogo. Você vai ter que sair do seu mundo para tentar vivenciar o da pessoa necessitada. E isso o Espiritismo faz muito bem, não só científico, mas também o Espiritismo religioso. É interessante que você colocou, porque tem trabalho científico que pergunta para o médico qual a dificuldade em abordar a questão espiritual e a espiritualidade do paciente, e as 70% respondem que não tem treinamento para isso, né? A outra resposta é que isso vai consumir tempo do atendimento, né? Então, assim, nós temos alguns desafios aí a vencer, justamente a questão de treinamento, porque requer um treinamento, e essa é uma contribuição que a disciplina busca dar, que a Liga busca dar, que disciplinas em escolas médicas que abordem a questão espiritual e religiosa buscam dar e contribuir. E, claro, tem alguns detalhes importantes, né? Muitos de nós não estamos resolvidos nem com nós mesmos, né? Não estamos resolvidos nem com a nossa própria espiritualidade, com a nossa própria religiosidade. Então, nós temos dificuldade de lidar com a espiritualidade e religiosidade do outro. E é como eu coloco como nós colocamos dentro da disciplina, que sou eu e a professora Rita, que aquilo que a gente está aprendendo ali e que a ciência está dizendo que é bom, não é bom só para o paciente, é bom para o profissional também. Se a ciência está dizendo que é bom, por que a gente não usa isso para a nossa saúde, né? Bom, gente, eu gostaria de ficar aqui falando a noite toda com ele, porque realmente é um assunto muito bom, muito palpitante e de um vasto conhecimento. Porque são literaturas que você tem, mas que você não busca. Porque eu falo que eu sou espiritualista, mas eu nunca consegui ler um livro do Allan Kardec. Por quê? Foi desinteresse mesmo, e você vai pondo outras prioridades que vai acabar ficando sempre para depois. Mas, doutor, só nos resta dizer muitíssimo obrigado pela gentileza do senhor estar conosco. Também agradecemos a direção do Churrasco da Vila, que empresta esse cenário fantástico para que nós possamos fazer o nosso programa e trazer esses profissionais que vai falar de um assunto sempre palpitante quanto esse. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Edson. Parabéns por levar informação de saúde, por levar conhecimento, né? Isso é super importante para todos nós. O conhecimento é super importante. E dentro da questão da saúde, dentro da questão dos processos de doença, ter conhecimento ajuda muito, né? Ajuda muito que a gente consiga vencer, né, essas doenças, buscar o tratamento, buscar o diagnóstico, e é preciso que se tenha entendimento e compreensão, né? Então, parabéns aí pelo programa, e que bom poder levar alguma informação para o nosso público tão querido, para os nossos cidadãos manauaras, que também precisam muito de informação. Obrigado, digamos nós, e nos encontramos no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão bom quanto esse que nós hoje dedicamos 3 blocos do programa. Até lá!